Olá, mestres multidimensionais, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cris Comerian, bióloga, terapeuta holística e criadora das técnicas terapias multidimensionais. Eu ensino você a ter resultados transformadores e rápidos através das terapias multidimensionais. Hoje eu trago para vocês o meu amigo e também aluno, Adilson Nobre, para falar um pouquinho de como foi para ele depois que ele fez o curso de terapias multidimensionais. Conta pra gente, Adilson. Olá, Cris. Gratidão pela oportunidade, gratidão a todos vocês que estão assistindo. Eu já atendia há algum tempo com algumas técnicas, né, e já estava nesse mundo terapêutico quando houve esse chamado das curas, né, das terapias multidimensionais. E a partir do momento que comecei a emergir nesse mundo, comecei a conhecer os códigos e frequências e técnicas diversas que esses cursos trazem, além de ampliar o conhecimento do meu ser, a interação com os pacientes, os interagentes, se tornou mais profunda e trouxe outras formas de atuar também no tratamento, buscando esse equilíbrio com as pessoas. Quando um paciente, um cliente chega buscando um atendimento, ele quer que ali sane alguma dor, algum desequilíbrio, alguma questão que lhe aflige, para que ela tenha um maior bem-estar, uma vida mais feliz, mais alegre. E quando você começa a abordar os temas que a pessoa está trazendo, buscando ali a origem do que está causando aquele problema, né, automaticamente você, quando tem as terapias multidimensionais, você tem uma equipe atuando com você, que lhe traz, de certa forma, alguma informação, alguma energia, alguma inteligência que você pode atuar. Antes de fazer o curso, aplicava-se, vou pegar aqui por um exemplo, um reiki. Você está atuando o reiki, você põe um cristal, você utiliza de cores, tudo isso, e a pessoa tem ali seus benefícios muito profundos da sua cura. Depois que eu fiz os cursos com você, vou pegar aqui novamente o reiki, aplicar o reiki, às vezes automaticamente você já está vibrando aquela energia multidimensional, vem um código, vem uma leitura, vem uma questão, você é inundado por aquela luz, por aquela frequência, e você percebe que junto com você tem ali toda uma equipe atuando com você, o que lhe traz mais segurança, lhe traz uma profundidade maior, uma leitura de outros aspectos, né, que podem estar aí, como se fala, multidimensional, num campo que naturalmente você não encontraria. Né? Então a gente traz essas frequências para a pessoa, e a pessoa começa a sentir aquilo na hora. Você percebe aquilo na hora enquanto você está aplicando, e a pessoa também percebe aquilo na hora. Né? Muitas delas chegam até a adormecer, algumas choram, algumas têm sorrisos, né? Espasmos, isso. Visualizações. Ou seja, visualizar. Literalmente, você pega a pessoa e põe ela numa nave, né? Uma câmara, ali, vamos dizer, quântica, uma câmara multidimensional. Nós estamos num momento em que a Terra está passando um momento de limpar coisas do passado, do presente, uma nova concepção consciencial, e essas terapias multidimensionais têm uma harmonização muito importante nesse momento, né? É um novo olhar também para as terapias. Se você vê a chama violeta, né? Essa atuação da chama violeta na transmutação, né, até da energia planetária, quanto da pessoa, também é super importante. Né? Coisas que a gente vê na meditação aí, muito frequente, até em canais de mídia, redes sociais e até mesmo em alguns locais. E é interessante que as curas multidimensionais têm essa conexão, além de seres de outras partes do universo, a qual nós também fazemos parte, a conexão com os mestres, né? Mestres mais evoluídos, que muitos deles já viveram enquanto humanos aqui na Terra. Os mestres da fraternidade branca. Isso, são deles. E outros que não viveram aqui, mas têm acesso a tecnologias muito mais avançadas, têm conhecimento sobre curas, como funciona nosso organismo, tanto genético quanto biológico. E você recebendo essas informações através dos códigos, através
da autoaplicação e na aplicação de outra pessoa, dá uma amplitude muito maior. Sim. É muito significativo isso e muito perceptível, né? Uma coisa é eu chegar ali e vou aplicar o reiki. Não estou desmerecendo o reiki, é maravilhoso o reiki e gosto muito. Mas se você associar, né, com a outra técnica, é isso que você quer dizer? Isso. Se você ativar a outra técnica, que muitas vezes vem naturalmente. Quando você faz o curso, você está ali atuando com o cliente, com o paciente, e de repente você é agraciado, vamos dizer assim, com essa luz, com esse saber, né? E isso mudou efetivamente a forma de você atender, de interagir com o cliente. Uma mente expandida a um novo campo jamais volta ao estado anterior. Sim. E então você traz essa sua expansão também para o cliente. E ele percebe aquilo no momento, né? Ele, quando passa por uma sessão de uma técnica tradicional, tem a sua melhora efetiva. Quando ela tem isso, quando ela passa por uma terapia multidimensional, ela também percebe que é algo que ultrapassa o convencional, aquilo das percepções que nós temos numa forma humana, dos 5 sentidos até o 6º. Né? Muitos delas percebem até as inteligências, as energias, a equipe ali atuando, né? Existe até coisas de cirurgias energéticas acontecer ali. E você está apenas se deixando como um canal. Em permissão. Em permissão. Às vezes você nem interfere, você só deixa e se torna até um observador. É o que é interessante, você se torna um observador. Então, mesmo que a pessoa vá fazer o primeiro curso de cura das terapias multidimensionais, ela vai se deixar, ela vai assistir, ela vai trazer os seus saberes interiores que ficaram guardados e vai se abrir para todos esses campos. E outra coisa interessante que é bom se mencionar é na questão do que falam muito nesse mundo terapêutico, a questão da cartase, que é aquilo que está guardado dentro de si, dentro da pessoa, e quando aquilo vem à tona, lhe traz alguns desconfortos, né? Vamos dizer, alguns desconfortos, né? E que se a pessoa não souber digerir, não souber lidar com aquilo, pode até trazer uma questão de doença, a pessoa precisar de um remédio, de uma medicação. Então, quando isso vem à tona, você tem uma gama de frequências, uma gama de códigos para atenuar isso. Às vezes a pessoa não sabe nem olhar dentro de si. Então existe ali uma frequência específica para que ela primeiro se acalme e para que ela busque dentro de você. Ela se vê num bloqueio de comunicação com ela mesma. Existe um outro código, uma outra frequência que está ali. Isso tudo associado. Todos nós temos os nossos mentores, temos anjos, aí cada um tem a sua concepção de olhar. E é interessante que quando você tem essas terapias multidimensionais, os nossos protetores, né, espirituais têm conexão com esses seres que trouxeram essa nova tecnologia para nós. Sempre. E nessa interação a gente consegue, né, tanto o terapeuta que está ali aplicando, quanto a pessoa recebendo, né, tudo é permissível. É livre-arbítrio, né, pessoal? Que é necessário. Se a pessoa não liberar o acesso, não é feita. Eu sou o mestre maior aqui falar, chegou a hora de acender a pessoa. Não quero não, vou ficar aqui no bar. Não adianta. Não adianta a pessoa, né? Ela precisa querer, se ela não quiser, não funciona. É uma lei universal. E isso acontece não só quando eu estou atendendo a pessoa numa maca, dentro de uma sala. Isso acontece em grupo, isso acontece online, isso acontece na vida, no dia a dia. São diversas situações que quando você tem essas terapias multidimensionais, elas se apresentam na sua vida. Então, isso lhe traz tantos benefícios que enquanto você está melhor consigo mesmo, você está mais pleno, mais consciente de você, a vida flui melhor. Flui melhor o seu profissional, o seu relacionamento, o seu financeiro, a comunicação é melhor entre você e as outras pessoas, e você eleva a sua frequência. Cada
código, cada sistema tem uma frequência e sua sabedoria. O que é conhecido assim, vamos dizer, como uma egrégora. Então tem coisas dentro de mim que eu não estou consciente. Sim. Quando essa frequência entra em harmonia com você, através de um código, através de uma ativação, aqueles lugares dentro de mim, aquelas energias dentro de mim que não estão numa frequência mais elevada, ela começa a se harmonizar com a frequência mais elevada e começa a se desfazer, começa a ser eliminado. E os meus sentimentos, minhas emoções, aquele padrão de vida que estava associado com aquelas frequências mais baixas, começa a perder a importância para mim. Sim. É uma transformação interna que a gente passa. Dando um exemplo até de um trauma que a pessoa passa na infância, né? E aí nós temos aqueles códigos, aquelas geometrias sagradas específicas para tratar uma criança interior, por exemplo. Nossa, isso é fantástico. E a pessoa às vezes nem percebe que tudo aquilo que está travado na vida dela é em função daquele trauma que ela teve e que ela abafou o caso, vamos dizer assim, né? E quando aquilo foi limpo pela geometria sagrada, pela terapia multidimensional, foi que a pessoa percebeu a libertação que ela teve, né? São os gatilhos que a gente geralmente fala de tal situação, né? Muitos traumas que a gente passa na vida, né? Incluindo, né, na infância, o nosso cérebro, ele como defesa, ele joga lá pro subconsciente ou inconsciente, né? Para que você consiga viver uma vida sem aquela questão. Só que chega questões na nossa vida que a gente se depara com situações similares que vão puxar aquilo. Só que como não está na nossa mente consciente, aquilo fica travando a vida da pessoa, para que ela não consegue ir para frente, ela não entende o porquê. O porquê. Né? Eu trabalho, eu faço isso porque tento e não vai, né? Já fiz um monte de coisa para mudar esse padrão, não vai. Quando você traz essa consciência mais elevada, essa energia mais elevada, e você ainda tem esse direcionamento de um código, de uma ativação, de um comando para aquela questão, é uma luz que vai desfazendo todos os bloqueios e paredes e vai incisiva ali. Sim. E além de você ter uma assistência, uma coisa totalmente segura. Então a pessoa dá aquele, nossa, e aquilo vem à tona. E aí você tem toda uma assistência para atuar nisso. Nós vivemos e nos manifestamos em diversas dimensões, né? Às vezes a concepção de dimensão, ela é um pouco confusa, deturpada para as pessoas. As pessoas Como pensam assim, várias dimensões? Dimensões, né? então quer dizer que uma parte de mim está lá em Júpiter, a outra está na galáxia não sei da onde, como que eu vou buscar isso lá, mas com aquela visão de materialidade, aquela concepção de por degraus. Não, todas as dimensões já estão aqui. Meu pensamento é uma dimensão, meu emocional é uma dimensão, meu trabalho é uma dimensão. Tudo depende de como você vibra também, né? Sim. A dimensão depende da vibração. A vibração. E essa frequência, né, ela faz com que você esteja recebendo informações de tudo aquilo que está naquela mesma frequência que você está emanando, né? Então, você vê em diversas leituras por aí, aquilo que você emana, você atrai. Só que como que eu vou emanar isso? Se tem alguns nós, alguns bloqueios que está te segurando lá embaixo, né? Então, essa questão de você ir para aquela dimensão interior, vamos dizer assim, né, com essas terapias, as terapias multidimensionais, vamos para essa dimensão interior. E ali você traz aquilo à tona e trabalha. E de uma forma tão leve, tão... como que eu poderia dizer? É difícil até explicar essa vibração. Porque você entra num estado em que você se expande e você não se enxerga só como o corpo físico ou como o corpo emocional ou mental, energético. Você se deixa e aquilo vai atuando dentro de você. A vibração vai atuando dentro de você. Toda vez que você passa por uma terapia multidimensional, você não sai o mesmo. Sim, né? com certeza não. E como lidar com isso depois? Você recebe aquela sessão no momento, a pessoa recebe aquela sessão e ela depois, ela vai percebendo que a vida dela, não quero mais comer esse tipo de alimento. Ou pessoas começam a sair da vida, né? Pessoas que não acrescentavam para ela, porque a vibração mudou. Isso. Então, a vida começa a ser limpa, vamos dizer assim, né? Isso. E você continua com aquela
frequência. Sim. Você continua com uma consciência maior sobre as questões da sua vida, né? Eu fiz, dentro dos cursos que eu fiz com você, tem a forma de medir as energias, né? Você mede com um pêndulo ou algo assim, você transmuta, você transforma com a chama violeta toda a negatividade. Às vezes a gente passa alguns locais no dia a dia que deixa a gente, às vezes, meio carregado, são frequências externas. Aí você ativa isso. E você, quando tem o curso, você faz o curso, né, que todo curso, embora seja terapeuta, a gente faz para si mesmo. E aí você pode atuar no campo profissional. Você se veda contra essas energias. Você faz uma autoaplicação, seja ela com imposição de mãos ou um estado meditativo, o seu campo energético, os seus chakras, seus centros de energia começam a vibrar com aquilo. A sua energia entra na mesma frequência de um código de luz, né? Você percebe que os seres de luz daquela frequência que você está emanando estão ali com você. Se eu ficar na frequência de um bar, eu vou atrair bêbado. Não vai ter jeito. Vai aparecer ali o pessoal toda vez, vamos beber, vamos beber. Se eu entro numa frequência de luz, as pessoas que vão aparecer e as situações que vão aparecer são voltadas à luz. Quando aparece alguma coisa que não parece ser da luz, aquela situação não é legal, aquela pessoa não é legal, é algo que a gente tem dentro de nós que não está ainda vibrando numa frequência correta. Há algum empecilho energético, algum desequilíbrio. Então você pode, novamente, no determinado momento que você está tranquilo, se aplicar. Mas não precisa ser só a hora que você está tranquilo. De repente tem uma questão de emergência, um familiar passando mal, alguma coisa, você ativa e ativa na pessoa também. E no campo profissional isso expande bastante. Você tem ferramentas que o próprio nome já diz, são terapias multidimensionais. Né? E é uma grandeza nessa nova abertura de consciência da Terra. Você já está inserido nessa nova movimentação, nessa nova consciência. Você sabe que nós não somos únicos aqui, que nós fazemos parte de um todo, e dentro desse todo há muitos seres de luz, há muitas frequências de luz, tecnologias de luz, tecnologias sagradas, porque quanto mais você eleva a sua frequência, mais em conexão com o sagrado você tem. E isso indifere de religião. É você consigo mesmo. Você se sente mais limpo, você se sente mais irradiante, você vibra mais aquela frequência. Então, isso muda muito na vida profissional, pois as coisas começam a fluir melhor, você consegue enxergar melhor qual porta atravessar. Às vezes, isso é comum com todo mundo no dia a dia. Às vezes a gente é assolado com uma gama de situações e você não sabe para onde você deve direcionar a sua força para sair daquele redemoinho. Então existe... Tá no meio do furacão, literalmente. Isso não é dor de carne. Aí tentando sair de alguma maneira. Então você traz você chama aquela determinada frequência, aquela determinada terapia multidimensional, deixa ela atuar sobre você, você de imediato já calma, pois só de mencionar o nome ou o desejo de ativar, ela já se ativa automaticamente. Ativa onde você está consciente, aonde você não está consciente. E o que é necessário você se tornar consciente, ocorre automaticamente. Existe toda uma movimentação ao seu redor. Você estando preparado, ela vem e aí você... Não, calma aí, eu não tinha percebido aquela questão. É impressionante, dá uma clareza mental, isso, né? Então, terapia multidimensional, ela tem essa questão não só de melhorar o seu atendimento, de ampliar o seu gabarito, seu currículo de terapias. Ela tem essa questão da evolução, não só sua, quanto da humanidade e do planeta Terra. E sem que você sinta um peso de responsabilidade. Você simplesmente vai se transformando. E essa transformação que acontece no momento com você faz com que a Terra também se transforme, que as pessoas ao redor se transformem. Quando você faz uma terapia multidimensional e você está ali atuando,
com ela, você está se aplicando em outras pessoas, você consegue perceber que as pessoas ao seu redor começam a perceber. Fala, nossa, você está diferente. E você não mudou nada externamente, assim, com roupa, com aparência. Mas a pessoa fala, nossa, então seu magnetismo muda. A energia mudou, né? Isso. Então aquelas pessoas mesmo que não estão na mesma frequência começam a se afastar. Mas não precisa reclamar não, porque era mais viável, talvez, que elas se afastassem mesmo. Até para que abrisse um campo para que trouxesse outras. Então, voltando à pergunta inicial, quando estou atendendo uma pessoa em específico, às vezes estou com uma técnica aqui, outra ali, e aí vem, ó, você é um canal de energia, e seu canal está aberto. Vem aquela intuição, aquela inspiração. Acabei de sentir. Às vezes a própria entrevista precisa de uma energia. É verdade. Aí vem aquele código, aquela frequência, e você começa a ter uma profundidade maior de si, uma conexão maior de si, uma expansão maior de si. Às vezes você tem um parceiro, uma parceira, um namorado, que seja, uma situação familiar, e aí, né, tem toda essa questão que cada pessoa é um mundo e você quer trazer essa frequência para sua casa. Você ativa na sua casa, às vezes seu parceiro não está legal naquele dia, você tem como, só um minuto, vamos parar um minuto, vamos. E aí a frequência vai vindo. E até quando você está numa situação de perigo e sem direcionar assim diretamente, você está lá, você está vibrando aquela situação. Então as situações de perigo se afastam de você. Você ser protegido por toda essa energia, né? Isso, é um escudo quântico, né? Como se fala, é um escudo quântico. Você está ali, está ativando a Merkaba, você elimina padrões que estão enraizados de muito antes que eu estou falando muito antes dessa vida que nós estamos tendo. Está tudo ali gravado na memória celular. Né? Então a gente tem essa questão, o DNA muda a sua frequência. Né? O planeta está aí desde 2012 dentro de um cinturão de fótons. Né? Então estamos sendo incididos de muito mais luz. Você tem essa terapia multidimensional, você também, seu corpo, está vibrando muito mais luz. Então você não sofre muito, né? Como você vê por aí, essa transição nova, o planeta está mudando essa frequência tal, está desalinhando o eixo, está mudando, isso vai dar taquicardia, isso, aquilo, outro. Né? E o Mercúrio está retrógrado, e o Mercúrio retrógrado. É aquele negócio de pandemia e tudo isso. Então, a transformação está muito rápida, muito efetiva. Sem contar que o que acontece? Hoje em dia, você pensou, o tempo não é mais o mesmo, como a gente via. Aquilo se plasma. Se a gente começar a reclamar, aquilo vem. Se a gente começa a vibrar alto, aquilo vem. É natural, é universal. Então, você com essa vibração, você pode trazer a você uma vida muito melhor em todos os aspectos. Né? Inclusive financeiro, amoroso, familiar. Falando em financeiro, você cobra pelo atendimento? É necessário cobrar. Você me cobrou o curso? Cobrei. Então, não teve um tempo que eu discurso. Quando a gente vai atender uma pessoa, a gente tem a locomoção, a gente está disponibilizando o nosso tempo, que é o que a gente tem na vida, é o tempo. É um espaço-tempo que é nos cedido pelo universo para a gente ter um aprendizado na Terra. Você está assumindo aquele tempo para essa troca com a pessoa. E você tem as terapias para fornecer esse benefício de equilíbrio. E é uma troca. Quando a gente está atendendo alguém, a gente está recebendo também. Só que você está se dispondo ali a trazer mais consciência, mais saúde, mais bem-estar para a pessoa. E é uma profissão regulamentada. Né? Isso está cada vez mais evidente, a sociedade como um todo está se abrindo cada vez mais. Você vê em reportagens de TV, você vê com a mídia social, com a internet, que isso está acontecendo. Né? E isso está acontecendo tanto para as altas frequências quanto para as não tão altas assim. Né? Então a gente tem também a escolha. Mas quando a gente se abre para esse universo, é uma coisa que transcende essa questão da gente se prender a algumas coisas que já não tem mais valia a nós. E quais são os tipos de atendimento que você faz? Você faz à distância? Tem um atendimento presencial, individual. Tem, às vezes, uma
uma vivência, um momento onde você está com um grupo. Tem o atendimento online com uma pessoa individual, tem esse momento online com o grupo, né? E tem também aquilo, não tem como enviar para a pessoa agora. Se programar, tá, eu estou deixando aqui para que quando você tiver, você fale, eu quero receber agora, em um momento propício, a pessoa recebe isso. É quântico, né? É quântico, por ser multidimensional, não está preso esse tempo. Você dá o comando, você faz aquela atividade, perdão, terapêutica, que você aprende dentro de um curso, para que quando a pessoa, eu só posso receber sábado à noite, aí você lembra, sábado à noite eu vou estar viajando, eu não vou poder, então eu vou fazer agora, a pessoa vai receber quando está lá. Ela chega no sábado à noite, fica programada, assim, chega no sábado à noite, vou receber agora aquilo que foi enviado pelo terapeuta tal. Muito legal, é muito legal. Então, você tem essa interação de várias dimensões do próprio saber, várias dimensões do próprio atuar. E quando você está num grupo, por exemplo, online, você está num grupo terapêutico online, vamos dizer, nessas redes aí de interação que pode trazer o grupo. Você ativa essa energia, ela inunda o campo virtual. O mundo virtual, ele é uma dimensão manifestada. Ele também tem a sua frequência. E você eleva a frequência daquele grupo todo, daquela sala toda. Então vamos todos aí agora, vamos receber. E não só as pessoas recebem, como a sala como um todo. Como tem a sala física, existe a sala virtual. E aí você canaliza, você se deixa, né? Vem os seres de luz que acompanham aquela determinada terapia e você envia. As energias passam por você, você é o primeiro beneficiado e vai para a pessoa. Cada pessoa recebe a sua frequência, o seu código, o seu equilíbrio conforme ela pode receber. E ela não vai receber mais do que ela pode receber e nem menos. Então aquilo é dividido para todo o grupo, vai a frequência para todo o grupo e cada um recebe aquilo que é necessário para aquela pessoa no momento. Isso. E com todo o respaldo, toda aquela segurança de ter inteligências aí a nosso favor. Não, sem contar que também tem a proteção para o próprio terapeuta, né? A gente pode ativar o escudo Maháriko, Merkaba. O que você acha? Você sempre ativa isso? Sempre que possível eu ativo, sempre. É uma coisa que quando você vai sair para qualquer questão e até antes do atendimento, você vai atender uma pessoa, aquela pessoa tem seu mundo, né? Às vezes ela traz consigo ancestralidades, ela tem seus amigos, mas ela também tem seus inimigos. Sim. Né? Ela está buscando alguma cura, algo pode estar causando aquele desequilíbrio na pessoa. Né? E tem pessoas que gostam de mexer com algumas partes, de ficar, quando eu penso em alguém, eu já me conectei à pessoa. E nem todo mundo está vibrando luz. Tem gente que vibra inveja, vibra tudo isso. Quando você aumenta a sua frequência, isso já é também a proteção. Porque as vibrações baixas não tem como subir as altas frequências. É verdade. As altas podem ir até embaixo, mas as baixas não tem como ir a alto. E aí você tem códigos, né? Aqueles códigos contêm uma informação. Você sela seus campos energéticos para que aquilo não lhe atinja. Então eu vou para uma festa em um determinado lugar, vou para um aniversário, tá? De um amigo, e tem todas umas outras pessoas e outras situações ali. Eu me paro durante instantes antes de sair, como religiosos também fazem a sua prece, você ativa aquilo. A sua proteção. Isso. E quando você ativa esses códigos, você não está ativando só uma energia no seu corpo. Você está ativando o seu corpo cristalino, o seu corpo de luz, seu corpo dimensional. Então até as questões que estão nas outras dimensões percebem a sua vibração e não chega a você. E quando você vai atender, obviamente, você já está naquela vibração. Ao você entrar em contato com a pessoa entrar em contato com você, ela já começa a ser atendida, mesmo antes do diálogo. Porque aquela frequência está em você, ela se conectou com a sua frequência, aquilo já vai sendo passado a ela, mesmo que inconsciente. Então fica mais fácil do cliente, do paciente, começar a se abrir, se soltar, né? Pois ela já está sendo atendida. Sim. E ali isso facilita bastante no atendimento.
seja presencial, sendo online, sendo a maneira que você quiser. Se eu quiser enviar para o planeta todo, eu envio. Sim. Mais uma perguntinha que tem para você. Pode fazer. Depois do atendimento, você se sente pesado, sobrecarregado, do tipo, peguei a energia do paciente, estou passando mal, como é que é para você? Não, justamente por essa ativação de proteção, essas energias não chegam a você. E não esqueça dos amigos, os seres estão lá. Lacrado. A própria frequência de luz. Né? E o que é legal, que existem também seres, né? Que, assim como nós, só que eles não estão encarnados. E eles não sabem, muitas vezes eles não sabem aonde está a luz. Eles encontram luz. Nossa, existe luz. E relembram de si mesmos. E ali eles começam a seguir o caminho da luz. Alguns são até resgatados, estão aí andando por aí, vamos dizer assim, e ao receber a luz, ela se aceita a ser ajudada. Porque essas energias multidimensionais, por atenderem a diversas dimensões, essa dimensão espiritual também tem muitas situações. Sim. Seres que encontram a luz ali no momento também são ajudados. Seres que estão com pessoas, não estou falando de obsessão não, isso é comum. Quando você se cura, a sua ancestralidade lhe cura. É verdade. Né? Os seus guias estão muito associados com a ancestralidade. Então, ao momento que você recebe a luz, tudo aquilo que está conectado a você recebe luz. E aquilo que está suscetível à luz, naturalmente começa a se elevar suas frequências. Né? E aí tem toda essa interação. Às vezes você tem dúvidas sobre tal questão. Quando você está nessa frequência maior, a porta se abre para você. Você sabe para onde se direcionar. Sim. Você sabe para onde ir. Então, eu falei mais da vida do que do atendimento, mas eu tenho diversos casos, aí já falando de atendimentos, que a pessoa recebeu e aí falou, nossa, eu estava mal, não estava nem querendo levantar. E depois que eu recebi essa terapia multidimensional, em específico, a gente sempre fala qual existem diversas, ela, nossa, eu tô com ânimo hoje, nossa, eu consigo olhar no espelho. Mas você sabe que eu tive fibromialgia, né? E o que me fazia realmente ter ânimo para levantar e para começar um tratamento, para procurar uma ajuda, foi a cura multidimensional também. Foram esses códigos sagrados aqui que me fizeram sair do lugar, me levantar e eu consegui me reerguer, né? Porque a gente fica sem força para nada. Então eu sou um exemplo vivo de que... Eu também. Pessoal, vocês não sabem, a grande mestra aqui, Cris, muitas vezes, não foi uma ou duas ou três, não. Eu peço um help lá, Cris, socorro, o negócio tá doido aqui. É assim ela mesmo. envia. É assim mesmo. Sem brincadeira, tá? Sem brincadeira. E lembrando que quando a gente atua com a terapia multidimensional, assim como outras, a energia, a gente se torna um canal. É uma inteligência superior que atua, e muitas vezes, em questões que a gente nem está sabendo, nem está percebendo. Quanto que a gente já foi livrado aí de coisas que a gente nem tem ideia, que eu prefiro às vezes nem saber, para a gente não ficar criando, ficar criando um pensamento em cima. Então, existe eu atendendo terapeuticamente antes das terapias multidimensionais. Existe o eu e o atendimento terapêutico depois das terapias multidimensionais. Existe as interações online, ou em grupo, né, em individual, sem as terapias multidimensionais no antes e no depois. Elas fizeram e fazem parte efetivamente do meu dia a dia. E isso houve uma amplitude, uma diferença notável. Não só a mim, como clientes também falam, nossa, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais a mesma. Eu estava me apegado a tal situação, a tal pessoa, né? Hoje a gente vê muito essa questão emocional, eu não consigo esquecer tal pessoa. Dentro das terapias tem o divórcio energético também. É muito bom, muito efetivo. Porque às vezes a gente se separa... Olha, o divórcio energético é top, gente. Às vezes a gente pensa até que o divórcio energético a gente não vai ver mais a pessoa e ainda há um apego, há todo um processo a se passar. Mas o que acontece? O divórcio energético é uma das
questões, uma das tecnologias que faz o seguinte: você apenas quebra os laços entre você e a pessoa. Se você não quebra esses laços... Você devolve para ela o que é dela e pega para você o que era seu, que estava com ela. É como se você realmente separasse essa energia, porque muitas vezes a gente, né, briga com o namorado, com o marido, com quem for, né? Ou amigos mesmo, e parece que a gente está ligado ainda à pessoa, né? A gente fica só pensando na pessoa, pensando na pessoa, pensando na pessoa. Por que eu não paro de pensar na pessoa? Porque a pessoa deve estar pensando em mim. E aí isso cria um emaranhado e isso fica no seu... Aí você quer sair daquela energia e não consegue, fica chateado, que só fica ligado àquela pessoa. Então, o divórcio energético, ele serve justamente para isso, para separar essas energias, cada um com a sua, e seguir a sua vida. Fora os outros conhecimentos, né? Eu até sabe fazer a cura as terapias multidimensionais, eu não sabia que eu tinha uma nave só para mim, que eu ativava ela girava e eu podia, sabe? Você vai sonhar, você vai dormir, o corpo fica, mas a nossa consciência, o nosso espírito vai para o seu, Sim. Às vezes para um aprendizado, vai visitar, às vezes, lugares um pouco sombrios. Quando você vai dormir, você ativa a sua proteção e a proteção do seu espírito. Você ativa tanto a proteção para o seu corpo, que está ali, para que nada venha ali perturbar, e ativa a proteção do seu espírito, que vai aí sair para dar um rolê durante a noite, ou até mesmo para trabalhar. Geralmente o terapeuta trabalha muito à noite. Tem Às dia que vezes você mais tem do que que tem dia que você tem que pedir para esta noite me deixa dormir e descansar. Mas quando volta, você volta inteiro. Porque o seu corpo descansou, ele está ali protegido. Né? Não é aquele negócio, trabalhando a noite inteira, eu acordo quebrado, acordo com dor, acordo desanimado. Então, olha quantos benefícios você consegue atuar quando você tem diversas dimensões de atuação. Sim. Sem contar os SOS, né? É impressionante, é na hora. Adilson, você já era, né, desde o início, antes do curso, você já era Master Reiki, terapeuta, mas me fala uma coisa, você acha que para quem é leigo, não entende nada de energia, não é reikiano, nem terapeuta, você acha que conseguiria lidar bem com essa terapia, com essas terapias? Para falar a verdade, eu recomendaria começar por elas. Eu vou lhe explicar por quê. Quando a pessoa começa, isso em qualquer área da vida, né? Mas lidar com terapia, você está lidando com outra alma, com outra pessoa, e como em tudo que a gente está começando, a gente sente um pouco de insegurança. Até pegar o jeito, e como que eu faço isso e aquilo. Quando você faz uma terapia multidimensional, tem a equipe. Você vai se aplicar no próprio curso, você aplica em outra pessoa, você se aplica a cada símbolo, então você passa por um processo de cura muito profundo. Você passa por cada código de luz, aquele código entra na sua frequência. E aí você vai começar a atuar a pessoa na hora que você chama aquela determinada terapia, você recebe uma inteligência, você muda até a sua postura ali. Você se deixa e os símbolos começam a vir intuitivamente e você percebe que você está amparado ou amparada. E esse amparo lhe dá uma segurança de você aplicar numa pessoa, de você perceber algum desequilíbrio na pessoa que você não percebia. Você é direcionado a isso, né? Você é intuído a isso. Então, você percebe dentro de si mesmo, que você não está sozinho ali. E você percebe a pessoa também recebendo aquilo com uma intensidade muito maior. Né? Hoje você vê que... A pessoa se sente muito acolhida na hora. Eu percebo, meus pacientes, eles se sentem muito acolhidos. Grande parte das técnicas é no cardíaco que se ativa. Do cardíaco se expande para toda. Não é que a base da nossa vida é o nosso coração, né? O mundo foi criado através do amor incondicional. Essa é a chave para tudo. E as terapias multidimensionais trabalham justamente embasadas no amor incondicional. Não há julgamento, não há eu sou luz. E haja luz. E quando isso vem, é avassalador. E você começa a viver isso e ter uma própria compreensão disso também. Então, quando você começa a atuar com uma técnica terapêutica multidimensional, atuar com uma terapia multidimensional,
quando você se propõe a isso e você se propõe a estar a serviço do universo, o próprio universo começa a direcionar você. Isso antes de atender. Aí ele vai te direcionar a um espaço, eu posso falar isso com propriedade, aonde você possa se desenvolver ainda mais. Isso aconteceu comigo, eu não estou falando de estranhos não, isso aconteceu comigo. Os seres multidimensionais me direcionaram a um espaço, a conhecer um espaço multidimensional, uma professora multidimensional que ia me dar o conhecimento sobre isso, e aí eu começar a entender algumas coisas sobre mim que eu não entendia, isso já era terapeuta, e que eu pudesse crescer. Então o próprio universo vai lhe direcionar e vai no dia a dia lhe dar aquele aprendizado que é necessário para você saber lidar com essas novas frequências, né? Novas assim, o ser humano tá resgatando isso de si de novo. Nós sempre fomos seres multidimensionais. E a partir daí, você se propõe a se curar e a curar o próximo, que é uma coisa muito sagrada. Por isso que são geometrias sagradas, códigos sagrados. Você começa a se enxergar como sagrado, porque nós somos sagrados. Você começa a enxergar o dia como sagrado, o seu alimentar como sagrado e a sua conexão com outra pessoa como algo divino, como algo sagrado. Olha, presta atenção, sendo assim, ele está ativando a gratidão, na verdade. A gratidão é a gratidão. Como algo sagrado, é a gratidão. Então, a gratidão, ela faz o quê? Ela eleva a sua vibração, que é onde existe a luz, certo? Para vocês verem, vou falar um pouco de mim, antes de encerrar, tá? Eu fui direcionado a um espaço, posso falar? Né? Ao espaço da Cris, que é o Instituto Lírios. Né? E eu não tinha ainda as terapias multidimensionais. Quando chegou aqui, e teve um momento que eu precisei também de receber, eu deitei na maca, ela aplicou e eu vi, com a minha percepção, os seres atuando em mim. Eu estou aqui até hoje, fiz os cursos. Alguns anos isso, tá? Alguns anos isso. Estou aqui, enfim, a gente formou uma grande amizade e eu só tenho a agradecer por ter conhecido você, ao universo, aos seres de luz que trouxeram aqui, que eu sei que eles têm, os azulzinhos têm muito a ver com isso, vou chamar assim, com toda gratidão, e eles se fazem presente em todo atendimento que eu faço aqui, em outros lugares, e essa transformação pessoal, que você se lembra como eu era quando eu cheguei aqui e como eu estou agora. E ainda tem muito ainda a ser trabalhado, né? Que essa parceria jamais termine. Todos nós temos. E esses cursos, eles foram o quê? É um conhecimento que você ativa. A gente olha curso, eu vou pegar mais uma apostila, vou saber mais uns símbolos e vou aplicar e aquilo vai... Não é assim. É muito maior que isso. Muito maior. As terapias multidimensionais são muito especiais, elas são únicas. O relacionamento está em desequilíbrio, a autointeligência, as frequências de luz. Sim. Imagina você fazer um relacionamento, seja ele no trabalho, de amizade que for, as altas frequências virem. Então toda dissonância ela é desfeita, começa a se harmonizar. E se aquilo não for para acontecer, naturalmente ele some. Acontece. E isso não é só para quem é terapeuta, tá, pessoal? Quem quer ter a técnica para atuar na sua própria casa, nos seus filhos, né, em si mesmo, também nós temos todos esses resultados nessas pessoas queridas que você quer atender. Então não precisa ser terapeuta e nem virar um terapeuta que atende algumas pessoas cobrando e tudo mais, né? Isso também serve para quem quer trazer para casa, né? Também para casa, para a vida. É um autoconhecimento. Para o trabalho, é um financeiro. Às vezes tem pessoas aí que estão aí em casa e aí chega o marido, a esposa, o namorado, o que quer que seja, e às vezes ele não tem essa concepção, como é chamado de holística, o que quer que seja. E ele ou ela traz essa concepção para casa. Você tem como ativar isso dentro de casa, que aquilo que a pessoa está trazendo já não vai entrar dentro de casa. E aí, se na sua interação com a pessoa, até em momentos antes mais íntimos, você faz uma limpeza em você e na pessoa. Então, não vai se carregar isso para uma vida mais íntima, para um diálogo. Às vezes, as frequências energéticas elas são tão dissonantes
que não há um diálogo. Então, sim, você elevando essa frequência, o diálogo vem naturalmente. Né? Então, você ativa na comida, sabia? Para você tirar as energias de quem fez, você, às vezes tem que comer na rua, tudo, você ativa na comida. Então, isso muda toda a vida da pessoa. Gratidão por mudar minha vida através das terapias multidimensionais. Gratidão a todos vocês que deram esse tempo para que eu pudesse falar um pouco. Gratidão pela oportunidade. Não, eu que agradeço. Quando eu falo, eu estou me conhecendo, porque teve coisas aqui que eu falei que no dia a dia você não para. Não, mas não é verdade que depois daquilo aconteceu isso. É uma releitura que a gente faz, né? Verdade. E a energia dessas terapias multidimensionais, elas se fizeram presente nesse momento agora. Sim, tá? Sim. E eu só quero agradecer imensamente por você estar aqui. Gratidão. Você fala disso? Gratidão. Pessoal, gratidão. Beijos de luz. Muito obrigada por terem ficado até o final. Até o próximo vídeo. Tchau.